Bom, já está gravando, vamos começar com a oração. Senhor, Tu és digno de toda a nossa admiração, incansável, sincera, verdadeira, um coração satisfeito em Ti, ó Pai. Mas também reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza, do que o Senhor merece, e também pela triste realidade da presença do pecado em nós, de não Te oferecermos o que o Senhor merece. Por isso, pedimos a Ti que nos dê a bênção de termos um estudo santo, com santas afeições, admirando o Senhor, pensando, meditando em Ti e nos alegrando nas Tuas verdades, com sinceridade, sem falsidade, sem hipocrisia, sem desvios. Dá-nos, ó Pai, esta bênção por Tua graça em Cristo Jesus. Amém. 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 Bem, então, ontem nós vimos as 5 proposições relacionadas às 2 sessões do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, né? O pacto de Deus com o homem, esse é o assunto do capítulo 7, o pacto de Deus com o homem. Então, só lembrando aqui, não dá para ficar repetindo tudo sempre, né? Está no vídeo que as irmãs têm assistido, mas lembrando, pelo menos, desses 5 pontos e do conceito de pacto, né? O pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada, que tem promessas e deveres. Então, é uma aliança soberanamente administrada, significando, portanto, que não é um acordo entre 2 pessoas ou mais pessoas, né? Não é como a gente aprende no catecismo infantil. Então, é uma aliança onde Deus é quem decide que ele vai ter uma aliança e decide com quem. E isso não tem por que ter crise como alguns argumentam, né? É injustiça da parte de Deus, se for assim e tal, porque Deus escolhe com quem fazer uma aliança, e a aliança é do jeito dele, e ele escolhe com quem casar, né? Falando aqui da linguagem de Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Mas se a gente analisar, a gente faz esse tipo de escolha nos nossos casamentos. A gente não casa com todo mundo do mundo, como eu estava dizendo ontem, e não tem crise de achar que é injustiça da nossa parte. Não, eu não sou obrigado a casar com ninguém para início de conversa. E o casamento é uma decisão voluntária. Eu caso com quem eu quero. Eu casei com quem eu quis. Eu casei com Mônica. Eu sei que acima da minha vontade teve a de Deus. Graças a Deus que foi assim, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma decisão livre. Então, entre tantas, foi Mônica. Entre tantos homens, ela me escolheu. E ninguém entra em crise por isso, né? A gente também escolhe com quem fazer amizade, com quem não. Eu, por exemplo, a maioria das pessoas sensatas, racionais, equilibradas, né? Controladas, não escolhe amizade com assassino, com criminoso, com pessoas perigosas, não escolhe. Quem escolhe esse tipo de amizade é alguém igual, ou doido, enfim. Então, até nas amizades a gente é assim, a gente faz escolha, faz, né, seleções e tal. Agora, em nós não houve nada, como nós já temos visto, né? Não houve em nenhum membro da raça humana, não houve nada que merecesse essa aliança. Então, nós vimos ontem que tudo é bondade de Deus, é graça de Deus. Ele é a fonte de todo bem. Então, se ele é a fonte de todo bem, existir é um bem que ele quis dar. Ele quis nos trazer à existência. Existir à imagem e semelhança dele é um bem que ele quis dar. Ele quis nos fazer imagem e semelhança dele. Existir sem pecado foi um bem que ele quis nos dar também. Como disse meu ex-pastor, o primeiro que eu tive, né, logo quando nasci, o Franklin Dávila, já jubilado, Deus poderia ter nos tirado da mente dele direto para o inferno. Poderia. Ele não seria mal por isso. Ele não deixaria de ser por
isso. Enfim, mas ele não fez. Ele fez como fez. Ele bondosamente nos criou sempre. Voltou? Voltou. Eu não sei agora se é a minha, porque a minha caiu aqui. Aí eu pus É a sua. eu pus a do celular. Então, A minha não é, não. Eu pus o aparelhinho aqui no quarto. Estabilizou, né, irmã? Uhum. Bem, então, Deus poderia não ter nos criado, mas ele quis criar, ele poderia ter feito do jeito que ele quisesse, ele fez com esses privilégios que nós temos conhecido, né, todas essas virtudes, e nos amar, querer nosso bem, cuidar das nossas vidas, é tudo por uma livre e bondosa e graciosa decisão de Deus, do Criador. Então, essa foi basicamente a lição de ontem. Aí nós vimos quais foram as 5 proposições, né? Primeiro, que o dever que uma criatura inteligente deve ao seu Criador é essencial, é essencial e inalienável de sua existência. Eu dei uma pausa aqui porque estava dando vontade de espirrar, quase espirro. Aí eu ia deixar o microfone mudo, para não sair na gravação. A segunda é que o desfruto da plenitude e amor do Criador pela criatura é uma matéria de livre e soberana graça, que é o que eu acabei de dizer, dependendo exclusivamente da vontade do Criador. Então, é sempre graça, a gente não pode deixar de ver graça, não pode achar que graça é somente quando se refere à salvação do pecado. Não. Você ser trazido à existência foi um ato de graça. Você pagou por ele? Por sua existência? Não, foi um ato de graça do Criador. Mas eu não tinha praticado o mal, eu nem existia para praticar o mal, para merecer o mal. Sim, mas você já não merece Deus, irmão. Já é simples assim para raciocinar. Você não merece Deus e ser trazido à existência, uma vez que essa existência tem a ver com Deus revelar-se como Ele é e tal. Então, ninguém merece, né, conhecer a Deus. Terceiro, no caso dos homens e dos anjos, aprove a Deus prometer esse transcendente benefício sob certas condições e que a promessa condicional é chamada de pacto. Quarto, no primeiro pacto, no tocante à humanidade, Deus tratou com Adão, né, e como representante de todos os seus descendentes, então representante de um povo, e Jesus é o segundo representante de um povo, né? E a promessa deste pacto foi a vida, a condição desse pacto, a condição era perfeita e pessoal obediência. E uma outra coisa para finalizar é que nós falamos que os elementos de um pacto são 4, que são as partes, Deus e o homem, a promessa, se comer, certamente morrerá, se não comer, então, certamente viverá. As condições, né, tem que obedecer, então, fielmente, e a penalidade, né, se comer, certamente morrerá. Então, esses são os elementos de um pacto. Agora, na seção 3, nós temos o seguinte, seção 3, vocês estão com ela aí, né? Eu ainda passei um link para quem não tiver ainda a versão impressa. Havendo-se o homem tornado, por sua queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, ao Senhor aprove fazer um segundo pacto. Aqui está dando ideia de que Deus decidiu fazer esse segundo pacto depois da queda, porque está se referindo à queda, didaticamente está falando da importância desse pacto, um segundo pacto com relação à queda. Mas lembremos que nós já falamos de decretos e pactos eternos,
né? Então, eu vi não sei se foi um adventista debatendo com um pastor presbiteriano, e ele era ardiloso nas colocações, mas muito ardiloso. Ele é acostumado a lidar com a comunicação com o público e tal. Eu fui ver o canal dele, tinha milhares de seguidores. Aí ele pegava essas colocações assim, isoladas do todo, e colocava que essa decisão foi depois da queda e tal. E eu observando, olha, ele está cortando de toda a harmonia da confissão. A harmonia da confissão não trabalha com esse raciocínio, ela trabalha que antes da fundação do mundo, Deus já decretou todas essas coisas. É a partir daí que ela fala que aquilo que a gente viu ontem, né, que existe um pacto, esse pacto é eterno, mas é revelado no tempo desde o pacto com Adão. Se esse pacto não está ali representado no pacto com Adão, então o pacto com Adão não pode ser visto como uma representação desse pacto de Cristo, né? Então tem que ter cuidado. Aqui não está dizendo que o segundo pacto, ainda que possa parecer, né? Mas a ideia toda da confissão não é que, havendo o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, ao Senhor aprove fazer um segundo pacto, apenas uma decisão apenas depois da queda, não. Por causa da queda, essa é a questão, motivo, né? Mas esse pacto já estava decidido na eternidade. Comumente chamado Pacto da Graça, por meio do qual ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, requerendo deles fé. Olha só, Deus então promete nesse segundo pacto salvação. Se você e eu temos um pacto com Jesus, com Deus por meio de Cristo, voltou? Voltou. Né, que a internet tinha caído, aí eu mudei para o celular, esperando ela estabilizar. Aí essas duas quedas eu estava no celular. Agora eu já voltei para ela, acho que está tudo ok. Então, eu estava dizendo o seguinte, que Deus oferece aos pecadores o pacto da graça. Agora, ele faz uma exigência. Então, eu estava dizendo que se todos nós aqui temos um pacto com Deus por meio de Cristo, se ele fez um pacto conosco, ele ofereceu e nós aceitamos, existe uma exigência que ele faz. Pense bem nisso, é uma exigência. Nós temos que cumprir essa exigência dele. Qual é? Ele quer a verdadeira fé em Cristo. A fé salvadora em Cristo. Aquilo que nós estamos estudando domingo, sobre o que é a fé salvadora, né? Na escola dominical. Então, ele quer a fé salvadora nele. Não é qualquer confiança natural que a pessoa tem, seja em Deus, seja em Jesus, seja no trabalho, seja de que vai sair de casa para trabalhar e vai voltar à noite, vai realizar isso ou aquilo. Não é esse tipo que vai melhorar de tal enfermidade, não é esse tipo de confiança natural, muito menos aquela confiança arrogante e cega, que a pessoa, às vezes, geralmente não sabe, porque acha que está na confiança certa. Não estou falando disso. A Bíblia fala, como nós temos estudado domingo, de uma fé única, que não vem de nós, é dom de Deus, e que vem por toda a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ele exige essa fé para que possam ser salvos. Veja bem, então, eu quero ter um pacto com Deus, ou eu quero que Deus tenha um pacto comigo por meio de Cristo? Quero. Então, Deus exige que eu creia nele, em Jesus. Oi? Oi? Quem falou? Que a internet está ficando ruim. Qual internet está ficando ruim? Não sei, está piscando do senhor?
falhando? Todo mundo está falhando? Agora Não. voltou. Aqui está tudo bem. Para mim também. Então pode ser aí, viu, irmã O Ilse? Waze nem com o aparelho ainda tá. Pode ser que ela, quando colocou o repetidor, aí porque tem parede, porta, a altura da tomada, a posição da antena, aí a transmissão deve estar cortando o sinal. Mas dá para estabilizar, talvez não agora, mas dá para estabilizar para depois, próxima, ficar tranquilo. Então, eu estou dizendo que Deus exige essa fé. Se eu quero ter com Deus uma aliança, ou quero que ele tenha uma aliança comigo por meio de Cristo, ele exige, olha, então tenha a minha fé em Jesus. Deus está dizendo, então, que ele exige a fé dele em Jesus, a fé que Deus dá em Jesus. E aí ele promete dar o Espírito a todos os que são ordenados para a vida eterna, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então, veja que coisa maravilhosa. Ele faz a aliança. Jesus é quem cumpre a aliança. Põe um raciocínio comigo. Jesus é o filho dele, que não tem culpa nenhuma no cartório, mas é quem assume nossas dívidas todas nele. E aí, na obediência e justiça desse seu filho, Deus faz uma aliança conosco e exige uma fé que nós não podemos ter. E, por bondade, ele mesmo nos dá o Espírito dele para nos dispor e nos habilitar a crer. Aí o Espírito, pela pregação, habilita o nosso coração, nos dispõe a crer. E aí, numa compreensão fraca da carne, do pecado, dos entendimentos, a gente diz bem assim, eu aceitei Jesus. É o que a gente diz, mas não foi. Foi o contrário, foi ele que me aceitou. Coitado, não era ele, era eu. Foi ele que me aceitou, foi ele que fez tudo. Então, quando eu digo assim, eu me converti, conversão sou eu mesmo, eu me converti, eu aceitei Jesus, na verdade, foi o Espírito que me habilitou a crer, foi o Espírito que me dispôs a crer. Porque se o Espírito não fizesse, a exigência que é feita por Deus dessa fé jamais seria cumprida por nós, porque nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de nos regenerar e crer por nós mesmos. Nós não temos capacidade de decidir por Deus, de dar um passo, 1 centímetro, de andar 1 centímetro na direção de Deus por conta do pecado. Não temos. Quem ouviu a pregação do Alauli da agenda de segunda-feira, viu uma colocação que ele fez interessante lá, ele dizendo que nossa escravidão no pecado é tão terrível que mesmo depois de Jesus Cristo ter nos libertado da escravidão do pecado, e nós somos livres, ele, numa linguagem metafórica, né, figurada, ele arrombou os portões da jaula onde nós estávamos presos, e nós estamos livres. Mas ele dizendo, mas isso é tão terrível que nós não conseguimos sair da jaula. Nós já estamos livres, mas não conseguimos. Mesmo as portas estando abertas. Mesmo as portas estando abertas. Então, você vê como que nós somos. Se nós, salvos, temos essa dificuldade toda, você acha que a gente iria conseguir crer como Deus exige? Não iria. Não iria. Então, sem Deus é impossível. Oi? Sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Boa ou ruim. Então, é Deus quem garante aquilo que ele está exigindo. Isso é maravilhoso, olha. Isso não é para tornar improdutivos, não. Isso até orar, né, pastor? Até orar. Sim, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente nem consegue. A gente
ora com incredulidade, a gente não ora o quanto deveria, não vê os benefícios da oração, né, Vilma? Não se inclina, não clama. Então, isso aqui é maravilhoso, e eu repeti de várias formas para que ficasse claro e vocês e nós não esquecêssemos, né? Esse pacto é um pacto caríssimo, é o pacto da graça em Cristo. Já expliquei por que é chamado de pacto da graça, né? E por que o primeiro é chamado de pacto das obras. Embora tudo é graça, né? Como nós vimos lá atrás, Deus fazer um pacto, mesmo que a gente esteja chamando de pacto das obras, aquele pacto que Deus fez com Adão foi graça. Adão existia graça, o pacto que ele fez foi graça, tudo graça. Ele prometer da vida, ele não tem obrigação nenhuma de prometer da vida a ninguém. Ele não tem obrigação de colocar uma árvore lá e colocar um fruto. Ele não tem obrigação de fazer teste, ele não tem obrigação de nada, de criar um jardim, colocar o homem no jardim. Não tem obrigação de nada. Então, é tudo graça. Agora, didaticamente, a gente colocou assim, pacto das obras, porque estava exigindo a obediência do homem, e pacto da graça, porque esse homem caído agora não tem como participar desse pacto, em nada, absolutamente. É o Filho de Deus que se fez homem, então é homem, mas não dessa aliança quebrada, corrompida, né? Ele agora é quem cumpriu, o Filho de Deus que se fez homem, e cumpriu para que para nós fosse gratuita. Só que, assim, ele assume esse pacto que nós estamos chamando das obras, ele assume todos os prejuízos, todas as dívidas, toda a maldição sobre ele assume. Então, ele cumpre a justiça de Deus, porque Deus não pode deixar o culpado sem punição, e nós não somos punidos por isso. Deus fez justiça no filho dele, o inocente no lugar do culpado. Então, nós temos uma nova vida em Cristo. Somos perdoados em Cristo. Nós temos um pacto, só que esse pacto é da graça em relação à nossa participação. Mas ele não é de graça para Jesus. Jesus compra. Jesus compra o que nós temos. E precisa pensar nessas coisas. Jesus compra o que nós temos. Nós temos fé, foi Jesus quem comprou nesse pacto. Nós temos arrependimento para a vida, foi Jesus quem comprou nesse pacto. Nós temos o Espírito conosco, nós temos a redenção, santificação, justificação, nós somos filhos adotados. Nós temos a promessa de morada eterna. Enfim, nós temos as virtudes espirituais, tudo isso é justamente a compra que Jesus fez, pagando o alto preço do seu próprio sangue, né? Então, o que a seção 3 está tratando. A seção 4 diz o seguinte, este pacto de graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, né? Em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e a herança eterna com todas as coisas a ela pertencentes, legadas neste pacto. Então, olha só que maravilha. A palavra de Deus apresenta um testamento, uma linguagem que todo mundo já conhecia, e é muito fácil até nossos dias, transcende as épocas, né? Uma linguagem de testamento. O que é testamento? É um documento que estabelece a vontade do testador com relação à herança que ele está deixando para depois da sua morte. A morte do testador é quem ativa o valor do testamento. Não é isso? Vocês estão acompanhando o raciocínio?
Isso aí é. Se cortar, me fala aí, porque eu estou vendo aqui, parece que está todo mundo online, ok. Então, Mas a sua voz deu uma falhada, pastor. Eu estava dizendo que o testador decide deixar uma herança. E aí ele documenta a sua vontade sobre aquela herança. Por exemplo, para quem vai ser, né, etc. Então, esse documento, eu estava dizendo, Vilma, é o testamento. O testador é quem deixa a herança e é quem elabora e assina esse documento. O testamento é a expressão da vontade do testador. Certo. E aí eu estava dizendo que o testamento, isso é uma linguagem nossa, que Deus se utiliza dela, porque ele revela a sua palavra e faz e estabelece o seu pacto e cumpre as suas promessas e desenvolve as suas doutrinas interagindo com a humanidade. Então, essa é uma linguagem nossa, né? Aí Deus se vale disso. Barulho do quê? Tem um barulho mesmo aí, em algum lugar. Deixa eu ver de que é aqui. Pronto? Agora ficou ok, né? Deixei todo mundo mudo. Quem quiser falar, aí abre aí o microfone, tá? Eu acho que era o conjunto de barulhos. Então, eu estava falando o seguinte, que a vontade do testador é expressa num documento, que é chamado testamento, e que esse testamento é a expressão da sua vontade sobre a administração da sua herança após a sua morte. E aí eu estava dizendo que é exatamente o que Deus faz conosco. A herança da salvação e todos os benefícios a ela pertencentes, né, a esse pacto, né, essa herança eterna, o pagamento da dívida nossa e tudo mais, é o que faz parte dessa herança. É o corpo, é o conteúdo dessa herança, desse testamento. Jesus é quem é o testador desse testamento. Esse testamento é a expressão da sua vontade. Agora, todo testamento é ativado com a morte do testador. Então, por exemplo, as irmãs aqui, né, querendo deixar algum bem para filhos, para netos, né, na morte, já tem leis para isso e tudo, mas também tem, né, eu estava falando com o advogado que eu estou fazendo o inventário lá de casa, e aí ele perguntou, seu pai, a primeira coisa que eu preciso saber é se seu pai deixou algum testamento. Eu disse, não deixou. Ele disse, porque se deixasse, a primeira coisa a ser observada é o testamento. Tem que cumprir a vontade do testador. Então, você vê, né, como que existem leis para isso, né? Mas, uma vez que não teve, aí você faz o inventário, né, e segue a partilha da herança, 50% da viúva, 50% para os filhos, né, assim, a lei. E aí, se a viúva morre, os 50% que ela dela torna 100% dos filhos, né, assim? Essa é a matemática ali dessa relação de herança. Então, Deus estabeleceu esse testamento e você tem a Bíblia didaticamente dividida em dois testamentos, que pode ser chamado de duas alianças, e que no estudo dos pactos, não como ontem, né, mas no estudo mais amplo que nós fizemos outro dia, quem participou aí vai lembrar, nós explicamos a palavra, a expressão cortar pacto. Não sei se vocês lembram aqui, cortar pacto. Na verdade, a expressão é essa, né, lá no hebraico, com base numa prática que existia na época de Abraão, onde as partes envolvidas num pacto
se comprometiam em cumprir as partes do pacto da seguinte forma: eles pegavam um animal, cada um, esquartejava esse animal num determinado local, um ritual bem sério, e daí um passava para um lado do outro e o outro passava para um lado do um. Então, se fosse, por exemplo, eu e o presbítero Eudes, aí eu vou comprar um terreno lá, uma fazenda a ele. Aí eu vou pagar em 10 anos a fazenda. Aí eu me comprometo pegando um animal, se fosse naquela época, né? E o Eudes também pega um animal. E a gente chama testemunha, faz todo aquele ritual tal, e a gente esquarteja esse animal. Aí o Eudes fica de um lado, eu fico do outro, eu passo para o lado do Eudes, o Eudes passa para o meu lado. O que significava aquilo? Significava que eu estava dizendo para o Eudes, quando eu terminasse de passar, pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir a minha parte do pacto. Já imaginou se isso fizesse hoje? O que tem de gente dentro da igreja que não ia ficar viva, hein? Você promete ser submisso, tal, prometo. Aí passa só o primeiro mês de membro. Aí começa, né? Ou nós nos nossos negócios, como é que ficaria, né? Então, o Eudes passando para o meu lado, ele estaria dizendo a mesma coisa, ó, faça comigo também o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha parte do acordo. Muito bem, aí, por que cortar pacto? Era essa a expressão, esse era o sentido. Aí Deus chama Abraão para fazer um pacto. E quando Deus chama Abraão, se utiliza justamente dessa prática e diz para Abraão esquartejar 2 animais. Aí Abraão faz isso e entende a linguagem. Abraão entende, olha, Deus está fazendo um pacto comigo. Eu vou ter que passar para lá, para o outro lado, e Deus vai passar para cá. Só que aí Deus não deixa Abraão passar. Deus faz com que ele tenha um grande sono, e Deus é quem passa para o lado de Abraão e depois passa de volta. Né? Deus é quem assume tudo do pacto. O que é que estava significando com isso? Deus estava dizendo para Abraão, pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir minha parte do pacto, mas também Deus estava dizendo que pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se você não cumprir a parte do pacto. E é claro que Abraão não cumpriu. Razão pela qual o Filho de Deus foi para a cruz. Ele foi moído por nossas transgressões, como um cordeiro matador, ele não abriu a boca, ele foi quem mais sofreu. E essas linguagens é justamente desse esquartejamento de um pacto que foi feito e que Deus assumiu a parte dele, mas também a nossa. Então, este pacto é chamado de testamento, mas a ideia é essa, é cortar pacto. É a velha forma de cortar o pacto, a nova forma de cortar o pacto. Então, é um pacto de sangue, soberanamente administrado, que tem promessas e deveres, mas é onde Deus assume soberanamente os 2 lados do pacto. Por isso que eu corrigi aquele pensamento de um acordo entre 2 pessoas, ou mais pessoas. Não é um acordo, a gente não aceita nem rejeita nada do pacto. Deus não discute com Deus, Deus estabelece e pronto, acabou. E ele aí nos dá a bênção, né? Até porque o ser humano morto em seu pecado, como é que vai decidir alguma coisa? Mas ele nos dá a bênção de nos incluir nesse pacto. Até aqui tudo ok? Então dá o joinha assim. Se quiser abrir o microfone para falar, podem abrir. Então, visto que Adão perdeu para si e para toda a sua raça o direito à promessa original de vida sob a condição de perfeita obediência e incorreu na penalidade de morte vinculada à desobediência, então segue-se que a antiga Constituição é deixada sem suplemento ou modificação. O homem está, então, perdido,
Se a humanidade tem que ser salva, então deve ser uma nova e graciosa intervenção por parte de Deus, porque aquele pacto já está quebrado. Aquela velha forma que foi estabelecida já não vale mais. E se Deus intervém a fim de salvar os homens, então deve fazer isso sob um plano definido e sob certas condições definidamente proclamadas e acuradamente cumpridas. Isto é, deve introduzir-se um novo pacto, restituindo a vida alcançável para os que devem ser salvos, sob diferentes condições daquelas oferecidas no primeiro pacto. A questão, então, se relaciona com o que é revelado nas Escrituras quanto às partes às quais é feita a promessa e as condições sob as quais ela é suspensa. O primeiro pacto foi feito com toda a humanidade. O segundo não é com toda a humanidade. Ele tem um valor para toda, mas ele não é para toda. Não é com toda. Vale para toda, mas não é com toda a humanidade. Isso pode soar frio, indiferente, etc., mas não, isso aqui, para o eleito, para o salvo, não vai ter problema. Então, tenhamos cuidado para não termos pensamentos pecaminosos do tipo, então eu posso desejar Deus, posso querer Deus, mas se Deus não me quis no pacto dele, o mesmo argumento da eleição, da predestinação, né? Se Deus não me quis eleger, se Deus não me quis predestinar, então não tem jeito, eu não sou salvo. Olha, irmãos, isso aí, esse tipo de raciocínio não existe na Bíblia. A Bíblia diz que nós só queremos a Deus se Ele nos escolheu primeiro. Nós não somos bons o suficiente para querer Deus. Pelo contrário. Então não existe essa, eu quero a Deus e Deus não me quer. Não existe essa. Inclusive, nem é essa a ideia, né? Lá de Romanos 9, quando diz assim, Deus tem misericórdia de quem quer e aborrece a quem quer. E aí, retoricamente, pergunta, né? Pergunta se pode o ser humano, quem és tu para discutir com Deus, né? E sobre essa decisão soberana dele de escolher a quem quer e ter misericórdia de quem quer. Acaso não tem o oleiro poder sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? E por que, pergunta então tu, por que me fizeste assim? O que diz as Escrituras sobre Faraó? Para isso mesmo te constituir, para mostrar em ti o meu poder. E muitos pegam essa... Então tem ele, misericórdia de quem quer, e também aborrece a quem quer. Aí muitos pegam toda essa construção lógica, clara, de Paulo, e traduz dizendo o seguinte, então o Faraó queria até ser bom, mas Deus endureceu o coração de Faraó, né? Deus endureceu, Deus escolheu o Faraó para ser vaso de desonra, então não tinha como ele realmente... Não, mas essa não é a ideia de que Deus é o mal e Faraó é o ruim, e por isso mesmo Deus então endureceu o coração do Faraó. Não é essa a ideia. A ideia é que todos, sem a graça, estão no pecado. E que é Deus quem freia os corações. É Deus quem freia por graça. Agora, existe a graça salvadora e existe a graça comum. Os freios que a humanidade tem vivido, de várias formas que Deus estabeleceu, por exemplo, Deus controla a corrupção humana por meio de autoridades, Deus controla por meio dos relacionamentos familiares, Deus controla por meio de leis, né? E Deus controla entre várias formas, né? Você tem instituições, tem influência de várias formas, a estrutura da sociedade como um todo. Deus também controla com o medo da morte. As pessoas se seguram com medo da morte. Até os caras que parecem não se importar com nada, você vê, eles fogem da polícia, eles fogem de tiroteio, eles se escondem, eles se abaixam. Se não tivessem medo, não fariam nada disso, né? Então, Deus controla a maldade humana. É chamado de graça comum, mas esse controle de Deus
da graça comum é Deus freando o coração duro do homem. E o que é Deus não controlar? É Deus endurecer o coração, não no sentido de que o coração era bonzinho e ele foi lá e tornou duro. Não é isso. É que o coração está na coleira de Deus por essa graça comum. Tá igual um cachorro brabo querendo sair correndo e Deus não está deixando, não está deixando, não está deixando. Até quando ele solta e vai, faz o que você quer. Então, é isso que é endurecer o coração. Não é que Deus é mau e o outro é bom. Então, lá com Faraó, não é que Faraó queria se arrepender e Deus não deixou. Nunca vai acontecer isso. Deus é bom. Deus nunca faz o mal, ele não faz o pecado, ele não. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, a respeito disso, falando em outro lugar e de outra forma, mas se aplica aqui direitinho, ele disse que ele não veio condenar, mas ele veio salvar. Por que ele não veio condenar? É óbvio. O ser humano já se condenou, o ser humano já está em queda, já está condenado, já está sem ele. Então, é óbvio que ele não vem condenar, ele veio salvar, né? Então, Deus, esse pensamento não pode existir em nós, né? Deus não quer a minha participação no pacto, Deus não quer que eu faça parte da família dele, mas eu quero, mas ele me rejeitou, então eu vou desistir dessa caminhada cristã porque ele não vai me escolher, ele já não me escolheu. Eu não posso pensar nessas coisas, não posso pensar dessa forma, né? Não posso pensar assim porque isso não é verdade. Não há quem busque a Deus. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a ordem é primeiro Deus, né? Tem mais 18 minutos aqui, né? Então, vamos aproveitar aqui na continuação. Então, o ponto de vista daquele grupo lá que adotaram a doutrina de um camarada chamado Armínio, são chamados arminianos, né? Entende que em Adão, havendo perdido a promessa, incorrido na penalidade do pacto, que demandava a obediência perfeita, havendo a morte de Cristo, tornado o pacto consistente com as reivindicações da justiça absoluta, Deus, por amor a Cristo, introduz um novo pacto, intitulado Pacto da Graça, oferecendo a todos os homens individualmente a vida eterna, perdida por Adão na queda, e sob a condição graciosamente possível de fé e obediência evangélicas. Veja bem isso aqui, viu? Segundo esse ponto de vista, este ponto, o novo pacto é tanto um pacto de obras quanto aquele antigo o foi. A única diferença é que as obras exigidas são muito mais difíceis e para realizá-las somos graciosamente auxiliados em nossos esforços. Perceba bem como que é o raciocínio nessa doutrina. Ela não é bíblica. Ela está dizendo assim, Deus exige... Vamos voltar ao assunto da fé lá atrás, como nós explicamos, né? Deus exige a fé, mas você não consegue essa fé, e aí Deus te dá o Espírito que vai te dispor e te habilitar. Não foi isso que nós vimos? Então, na cabeça do arminiano não é assim, não. Na cabeça do arminiano Deus exige a fé e você vai cumprir. Se você cumprir, aí você merece a salvação que Jesus comprou. Olha só. Também, segundo este ponto de vista, a fé e a obediência evangélicas asseguram vida eterna no novo pacto da mesma forma que a perfeita obediência assegurava no antigo pacto. Um mérito da própria pessoa. É por isso que, nesse entendimento, muitos defendem o seguinte, quando vai estudar a predestinação. Não. Deus, quando me predestinou, ele viu lá no futuro que eu ia crer nele. Aí ele me escolheu pelo meu mérito de crer nele. Mas isso é um absurdo, né? Nós já vimos isso aqui. Então, essa é a Dona Ilza tinha caído.
Então, este ponto de vista é obviamente inconsistente com a natureza do Evangelho, né? O método de salvação, a apresentação apresentado no Evangelho, não é compromisso de princípio nem redução de termos. Cristo cumpre de forma absoluta o antigo pacto legal e, então, sob o fundamento do que ele fez, exercemos fé ou confiança e, através dessa confiança, somos feitos participantes de sua justiça e beneficiários de sua graça. A fé não é uma obra que Cristo condescende no Evangelho a aceitar em lugar da perfeita obediência como base da salvação. Ela é apenas a mão que abraça a pessoa e obra de nosso Redentor, que é genuína base de nossa salvação. Então, a fé é a mão que nos abraça. A fé é a mão que nos abraça. Na igreja eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas eu vou usar aqui porque provavelmente nem todo mundo ouviu, né? De repente Vilma, de repente a dona Deda, que é aquela ilustração do pai que viaja para uma outra cidade a trabalho e na semana que vai ter o aniversário do filho. Então, quando chega no aniversário do filho, ele liga para o filho, faz uma videoconferência e diz: filho, olha o que o pai comprou de presente para você, feliz aniversário. Aí mostra um cavalo. Aí o filho fica feliz, doido para dar no cavalo, né? Felicidade daquelas. Só que o pai está em outro estado e o filho está lá na cidade onde eles moram, né? O filho, aí as perguntas, né? Para fazer um paralelo sobre a graça aqui e a fé. O filho precisa pagar pelo cavalo? Não. De quem é o cavalo? Do filho. Né? Agora, o filho está experimentando o cavalo? Não. Por quê? Porque o cavalo não está acessível ao filho. O cavalo está distante. Agora, já é do filho. O pai já comprou. Foi dado de presente. O que precisa ser feito agora? O pai precisa providenciar um meio de que o cavalo chegue aonde a Deise caiu, aonde o filho está. Para que o filho e o cavalo se encontrem e o filho possa experimentar do cavalo. Então, da mesma forma, é a salvação de Cristo conosco. Ele já comprou. Eu não preciso pagar por ela. Agora, sem a fé e sem os meios de graça, eu não tenho acesso a essa salvação. Então, a fé é esse meio que me faz, que me abraça para a salvação. E os meios de graça são esses meios, como está dizendo, para que eu experimente dessa salvação. Entenderam a ilustração? Então, se eu não tenho fé, eu não experimento a salvação. Aí ele mediante a fé, o meio é a fé, ele me traz a salvação. E os meios de graça são esses meios para que eu experimente já pela fé dessa salvação. É por isso que o domingo não é um dia qualquer, é um dia de adoração, só que o padrão dessa adoração é de Deus. É por isso que a gente não basta só se reunir na igreja. Não, tem que ter o descanso bíblico disso. Eu tenho que abrir os olhos semelhantes àquelas mulheres lá que foram ver Jesus no túmulo, né? E ouviram, tem que ser cedo, tem que ser algo que me envolve, tem que ser sincero, tem que ser assim, olha, ele é tudo para mim não importa estar em outro lugar hoje, eu quero vê-lo, eu quero saber dele, e tal, ele é meu salvador, e aí quando chega lá, se alegra, porque ele está vivo, ele não está morto. Ele está vivo e se alegra, e é uma alegria tal, cedinho de manhã, que não para de falar dele para todo mundo. Então, é isso que é o descansar, né? Não é parar somente de trabalhar. E não é só ir à igreja. Tem que saber qual é a igreja, qual é o culto, qual é isso, qual é aquilo, e ainda tem que ter esse deleite espiritual. Se a harmonia das exigências não estiver acontecendo, eu não estou descansando. Eu não estou experimentando dessa salvação. A oração que
A Vilma mencionou há pouco, a gente não ora sem a graça, né? A oração é um meio. Agora, eu preciso orar do jeito de Deus, né? Se fosse só oração, né? Os muçulmanos estavam salvos, os judeus, os católicos. Eu já disse para vocês lá na igreja que eu fico preocupado com a nossa motivação, porque nós temos a verdade e muitas vezes somos desanimados com os trabalhos simples, poucos da semana. E aí você vê umas religiões que estão na cegueira, catolicismo. Outro dia eu passei cedo, aí estavam cedinho, 7 da manhã, todo mundo numa cavalgada, numa procissão. Eu digo, esse povo está indo para onde? Vamos para lá, para Aparecida. Uma procissão. Daqui, a pé, sim. Caramba, meu. Não estou dizendo que isso é o certo, não é, mas eles com a fé errada estão mais motivados do que nós com a fé certa. Então, tem uma coisa errada aí, nessa ordem, né? Então, por isso que essas coisas são os meios para que eu experimente da graça, né? São os meios. Deus deixou esses meios. E não é nada com mérito em mim, como os arminianos pensam, né? Agora, fazendo um contraste, então, o ponto de vista que é chamado de calvinista, e certamente Calvino não queria esse nome dado a esse ponto de vista, porque, só para resumir rapidamente a ideia, quando o catolicismo romano adulterou até onde pôde, até hoje mantém, né? Sustenta e continua adulterando as escrituras, quando veio o movimento da Reforma Protestante, esse movimento não era inventar novas doutrinas, era voltar para a Bíblia, de onde nós nos afastamos. Essa era a ideia. A reforma era isso, não era inventar. Então, quando diz o ponto de vista calvinista, está fazendo referência ao trabalho desse homem, Calvino, de contribuir para o entendimento desse retorno. Olha, o que a Bíblia está dizendo é isso aqui. Só que o ponto de vista calvinista é o ponto de vista cristão, bíblico, fiel. Então, a gente está fazendo aqui justiça ao trabalho dele, mas a gente não deve entender, o ponto de vista calvinista é só um ponto semelhante, igual ao ponto arminiano, e é só ponto de vista diferente, como hoje muito diz, é só uma coisa diferente. Não, essa desculpa de diferente, muito está indo para o inferno. Não é só diferente, é a verdade de Deus. Esse ponto de vista calvinista é o cristianismo, é o ponto de vista cristão. Consiste em que Deus, havendo determinado salvar os eleitos dentre a massa da raça caída em Adão, designou seu Filho a encarnar-se em nossa natureza e como o Cristo, ou o mediador Deus-homem, ele o designou para ser o segundo Adão e cabeça representativa da humanidade redimida, e como tal firmou um pacto com ele e com sua descendência nele. Neste pacto, o mediador assume, no interesse de sua descendência eleita, as condições rompidas do antigo pacto de obras, precisamente como Adão as deixou. Adão fracassara em obedecer e, portanto, perdeu o direito à vida. Ele pecara e, portanto, incorreu na infindável penalidade de morte. Cristo, portanto, sofreu a penalidade e a extinguiu no interesse de todos a quem representava ante as reivindicações do antigo pacto. E, ao mesmo tempo, ele prestou perfeita obediência vicária, a qual era a mesma condição sob a qual a vida eterna havia sido originalmente oferecida. Tudo debaixo da qual a vida eterna havia sido originalmente oferecida. Então, tudo isso, cadê a dona Deise? Voltou aqui. Tudo isso em Cristo, né? Cristo faz com Deus como a parte principal em relação ao pacto, ao agir como representante de seu próprio povo. Então, subsequentemente, na administração e graciosa aplicação deste pacto, Cristo, o mediador, oferece as bênçãos asseguradas pelo pacto e todos os homens sob a condição de fé, isto é, ele convida a todos os homens a apropriarem-se dessas bênçãos pela instrumentalidade da fé,
e promete que, se procederem assim, eternamente desfrutarão delas. Ele faz isso. E ele, como fiador, medianeiro de seu povo, lhes assegura que sua fé e obediência não fracassarão. Por amor à simplicidade, alguns teólogos calvinistas têm apresentado o método divino da redenção humana como incluindo em 2 pactos. O primeiro, intitulado Pacto da Redenção, formulado na eternidade entre o Pai e Cristo como principal, provendo a salvação dos eleitos. O segundo, intitulado Pacto da Graça, no qual a vida é oferecida a todos os homens, sob a condição de fé, e assegurada aos eleitos através da agência daquele que, como fiador do novo pacto, garante o cumprimento da condição no caso deles. Ele que é o credor, Jesus Cristo, ele que é o fiador, ele então garante o nosso cumprimento com base na salvação dele, né, no pacto dele, no que o pacto dele conquistou. Eu já falei dessas questões aqui, não vou me delongar, porque eu falei na lição repassada, aliás, no início desse capítulo, quando nós estudamos o pacto eterno da redenção, que é revelado por meio de seis pactos. Nós vimos cada um dos 6 pactos, né? Com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus. E daí explicamos por que didaticamente trabalharíamos e destacaríamos 2 pactos, o das obras e o da redenção, pela representação federal, aí explicamos o termo federal e tudo mais. Então, essa parte aqui eu não vou adentrar, porque tudo isso a gente já falou lá no início, as irmãs lembram, né? Então, aqui nós vemos 2 pactos, e não fazem nenhuma menção do pacto da redenção em distinção ao pacto da graça, mas, evidentemente, as diversas passagens que tratam deste tema, nos símbolos de fé de Westminster, presumem que não há senão um único pacto formado por Cristo com Deus, em favor dos eleitos, na eternidade, e administrado por ele aos eleitos nas ofertas e ordenanças do Evangelho e nas graciosas influências do seu Espírito. O Catecismo Maior, no espaço indicado, ensina que o pacto da graça foi firmado com Cristo por seu povo, e a confissão de fé, nestas sessões, ensina como esse mesmo pacto é administrado por Cristo a seu povo. Então, essa doutrina dos nossos padrões aqui, que nós estamos estudando, e da Escritura, né, que é o estudo fiel dela, pode ser expressa nas seguintes proposições. A primeira, cadê o horário? Faltam 3 minutos. Na base da redenção humana, há um pacto eterno, ou conselho pessoal entre o Pai, representante de toda a deidade, e o Filho, que assumiria na plenitude do tempo um elemento humano em sua pessoa e representaria todos os seus eleitos como seu mediador e fiador. As Escrituras tornam bastante óbvio que o Pai e o Filho tiveram um entendimento definido. Primeiro, quanto ao quem seria salvo. Segundo, quanto ao que Cristo faria para salvá-los. Terceiro, quanto a como a salvação pessoal deles seria efetuada. Quarto, quanto a todas as bênçãos e vantagens que seriam envolvidas na salvação deles. E quinto, quanto a certas recompensas oficiais que caberiam ao mediador em decorrência de sua obediência. As Escrituras expressamente declaram que o Pai prometera ao mediador a salvação de sua descendência sob a condição de o trabalho de sua alma. O Pai e o Filho decidiram a esse respeito. O Espírito Santo está lá também, mas se referindo agora aos textos que falam dessa relação, né? Por exemplo, o próprio Cristo diz assim, não perdi nenhum dos que me deste. Então, é uma linguagem de um compromisso entre eles, né? Olha, eu vim e salvei todos os que me deste, não perdi nenhum. Cumpri a obra fielmente, está consumado. Então, Deus aceita Cristo como esse mediador, o Pai aceita a salvação dos seus descendentes,
Agora, sob a condição do trabalho fiel do seu filho. Se você cumprir fielmente, eu aceito a salvação deles. Aí Cristo faz constante referência a uma comissão prévia que havia recebido de seu pai, isso que eu acabei de citar para vocês, então podemos ver alguns textos como João 10, 18, Lucas 22, 29, João 17, 4 e 5, e reivindicam a recompensa, pensa ao cumprimento da dita comissão, né? Cristo, como mediador, assevera constantemente que seu povo e sua esperada glória lhes são conferidos por seu Pai como recompensa, está lá em João 17 e 4, né, e 24. E a promessa deste pacto foi, primeiro, toda a preparação necessária de Cristo para a sua obra. Segundo, o apoio em sua obra. Terceiro, uma gloriosa recompensa. E essa gloriosa recompensa, primeiro, em sua própria pessoa, teantrópica como mediador. Segundo, em confiar a sua mão à administração universal de todas as preciosas graças e bênçãos do pacto. Terceiro, na salvação dos eleitos, inclusive todas as provisões gerais e especiais da graça, tais como regeneração, justificação, santificação, perseverança e glória, que eu já fiz referência a isso aí. Aqui deu 1 hora, né? Deixa eu ver como é que eu vou. Aqui vai ter mais. Vai ter mais um tempinho. Vou deixar para a gente terminar esse amanhã. Mas nós temos aqui nesse final de hoje a justificação resumida, né, do que nós estamos estudando nesses padrões do Westminster e observando que são ensinos que as Escrituras ensinam. Então, sobre digamos assim, o acerto entre o pai e o filho, de quem seria salvo, de como seria essa salvação, de quantos seriam salvos, etc., do que precisaria fazer para essa salvação. Resumidamente, nós vimos isso aqui, agora, né? No final, vimos com relação à promessa desse pacto, qual foi ela, né? Preparação necessária de Cristo, sua obra, o apoio em sua obra, isso foi prometido também, a gloriosa recompensa em sua própria pessoa, teantópica, né? Ou seja, qualidades com uma pessoa humana, né? Mais divina, né? Uma pessoa humana mais divina, como mediador, em confiar a mão desse mediador, a administração universal de todas as preciosas graças e bênçãos do pacto, e na salvação dos eleitos, inclusive, todas as provisões gerais e especiais da graça que eles precisam, como regeneração, justificação, santificação, perseverança e glória. Então, tudo isso Jesus conquistou, garantiu. Então, eu concluo dizendo assim, quando a gente olha para o pacto e a obra que Cristo realizou, e aí eu abro para perguntas, nós temos o pagamento da dívida e um depósito para toda a eternidade, né, de bênçãos. Falando numa linguagem de números de dinheiro, de pagamento, né, bancária, etc., seria isso. Jesus pagou nossas dívidas, mas também creditou para toda a eternidade. E Deus, como acertou com ele todas as exigências desse pacto e acreditou nele, confiou nele e aceitou que ele cumprisse essas exigências, então, resumindo, nós podemos dizer que Jesus pagou as dívidas e ainda depositou, né? Fez um depósito bancário para toda a eternidade. Então, a fé que nós temos, a redenção, o arrependimento, a justificação, a regeneração e a perseverança. Será que eu vou perseverar em você? Não, mas em Jesus vai.
né? Em Jesus você não vai cair, mas não é em você, é nele. Por quê? Porque ele pagou por tudo isso. Ele comprou esse direito e nos deu, né? E no último dia, a glorificação. Por isso que, assim, essas coisas são maravilhosas para não descansar, porque se a gente estuda elas de fato, pensamentos fracos nossos, pecaminosos, do tipo, será que eu vou poder estar na frente de Jesus lá na frente? Eu não vou conseguir estar, e se eu duvidar? Não, isso aí é outra fase já. Ele já glorificou. Ah, como é que eu vou, se algum parente meu não for salvo, se minha esposa, se meu marido, se meu filho, se minha filha não for salvo, meu pai, minha mãe, como é que eu vou, eu acho que eu vou para o céu, sem, mas nunca vou esquecer disso, vai ser uma tristeza terrível. Não, não vai, você vai estar tão consolado, tão, sabe, por quê? Porque tudo que Jesus conquistou tem a ver até com a nossa glorificação, uma consciência agora totalmente dominada por essa graça, sem mais a presença de fraquezas e pecados. É isso. Tá bom? Vou marcar aqui onde nós paramos. Alguém tem pastor, Pode falar. sobre essa última menção que eu colocou sobre esse caiu todo mundo, voltou. O quê? Caiu, né? Sobre o depósito que ele fez para toda a eternidade. Porque quando ele diz, não perdi nenhum dos que me destes, muitos nem tinham nascido ainda. E muitos ainda vão nascer. Exatamente, não você vê. É verdade. Então, às vezes a gente se preocupa com nós aqui, que estamos, né, na existência, mas isso serve até para os que vão nascer ainda. Exatamente. Foi para o passado, presente e futuro. E é um pagamento que já contemplou os que tinham sido salvos, né? É aquela questão da linguagem do fiador. Questão da linguagem do fiador. Você vai comprar alguma coisa e você não vai pagar naquela hora, o que é que você faz? Você tem um fiador, né? Então, Jesus fez isso. E Deus aceitou tudo. Afinal, era o filho dele. E aqui eu não digo nos sentidos humanos pecaminosos, eu digo no sentido maravilhoso mesmo, que transcende a nossa capacidade de pensar. Era o filho dele. E ele sabe quem é o filho dele. Assim como o filho sabe quem é o pai. E eles sabem que um não vai nunca agir contra o outro, e o outro nunca vai agir contra um, e as palavras deles são palavras santas, firmes, verdadeiras, a verdade nunca serão descumpridas, né? Então, o crédito fiador era digno de confiança. Ia falar, Vilma? Falei amém. Amém. Cadê a Deise? Caiu de novo? Caiu de novo. Ai, tadinha. Irmandé, dá alguma Por isso que o pergunta, irmã? pastor fala sempre. Viu, né, pastor? Por isso que o senhor Sim, fala sempre na igreja das crianças, que as crianças também são pecadoras, que tem que ter cuidado, não é? exatamente. Não é só os adultos que tem que ter cuidado na salvação. As crianças também, até os que vão nascer. Exato. E nós, como igreja, temos que estar avançando nessa expansão do evangelho para que o máximo de eleitos seja alcançado, inclusive desde cedo, desde a infância. Você vê como Satanás está doido atrás de criança, né? Doido atrás de criança. Hoje de manhã eu falava sobre as crianças num estudo, eu tenho um estudo de manhã às 9 horas, né? Aí eu dizia para o irmão, olha, por mais que o pecado, porque a gente está estudando o breve catecismo e estava na parte do pecado lá, aí eu dizendo a ele, olha, por mais que o pecado seja assim, mas na vida do cristão não é que fica a mesma coisa, você não pode brincar, mas não fica a mesma coisa. Até uma criança você consegue ver, aí eu disse, olha, meus filhos são pecadores, mas eu tenho certeza que se eu chamar a atenção deles por um pecado sobre o dia do Senhor, toda a linguagem bíblica, teológica,
etc, etc. Não só a linguagem, mas também o sentido daquilo, deles pararem ali para ouvir, não apenas com medo de uma varinha, mas uma consciência de que, olha, é pecado. Vamos confessar esse pecado e orar a Deus. Deus é perdoador, mas pecou, e ter a consciência de culpa, e ter a consciência de arrependimento, perdão e tal. Meus filhos vão ter, mas as crianças aqui da rua que eu conheço, ninguém vai ter. Não adianta eu chegar lá e dizer, criancinhas, hoje é o dia do Senhor, e vocês pecaram aqui, aquelas vão rir, vão zombar de mim, vão não sei o quê. Elas não estão nem aí. Eu tenho umas crianças aqui de 4, 5 anos que eu não sei como o Conselho Tutelar ainda não prendeu os pais. Que fazem festa à noite é a comemoração do aniversário, as criancinhas tudo de shortinho na rua, 1h da manhã e tal, com um menininho e umas adolescentes se beijando ali, não sei o quê, e por aí vai. Por aí você imagine se eu vou conseguir pegar para essas crianças e dizer hoje é o dia do Senhor, como eu faço com meus filhos, e ele baixa a cabeça e pede perdão e tal, e eles não querem nem pensar no absurdo de colocar um shortinho no carro das meninas para sair para dançar não sei o quê e beijar na boca de ninguém. Eu não estou falando de moralidade, eu estou falando de vida com Deus, de temor do Senhor. Pastor, mas é porque o Senhor é o pastor. Não. Na casa de todo crente, criança crente, ainda que tenha pecado, até para reconhecer seu pecado, quando a gente vai lá ajudá-las na guerra que elas têm, na luta que elas têm, a gente vai lá, eu entendo a sua luta, né? Um outro dia, um dos 3 meus aqui chegou e disse, pai, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu luto, mas não consigo, como eu faço? E eu, com o coração partido, disse, eu entendo sua luta, filho. O papai também tem muitas lutas com pecado, mas a graça de Deus é maior, Jesus já venceu, e ele disse que a fé que ele nos deu é mais que vencedora, não vamos desistir, vamos pedir a ele para nos ajudar, e ele vai dando vitória em cada área de sua vida, vamos orar. E aí fui orar. Então, eu sei que muitos lares crentes têm esse tipo de criança. Eu conheço muitas crianças crentes, não precisa ser filho de pastor, aliás, tem pastor e presbítero que os filhos são piores do que os descrentes. Não é por ser filho de pastor, é questão de graça mesmo. Mas é o que a irmã falou, a gente tem que ter cuidado, porque a alma de uma criança não tem idade, né? Tem idade. Morrer hoje, vai para diante de Deus. Não vai uma alminha. O bebê que morre não chega lá uma alma bebê. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma alma que não tem idade. Não chega uma alma bebê. É uma alma, né? É uma alma. É uma alma. Então é isso. A gente tem que pregar para todos. Porque eu sempre olho para os vários exemplos bíblicos, né? A Arca de Noé. A igreja da época de Noé, se fizer uma paráfrase para o dia de hoje, né? As igrejas estavam cheias, lotadas, todo mundo fazendo o que queria. Ninguém fazia exatamente como Noé. Noé era o neopuritano, né? Como usam hoje o termo para zombar. Não é puritano, não é neopuritano ali. Passou 120 anos neopuritano e no final, a igreja que foi salva tinha 8 pessoas. O restante das igrejas grandes e tal, foi tudo por água abaixo, como literalmente falando, né? E naquela época tinha mulheres grávidas, tinha crianças, não tinha? Tinha. Tinha criança, tinha mulheres grávidas. Sim. Será que a gente não leva isso a sério? Olha? Foi todo mundo para condenação. Ou somente Noé e sua família, 8 pessoas na arca. O dilúvio eliminou todo mundo, mas a maldade humana foi tão grande que, pouco tempo depois, ainda constrói a Torre de Babel. A opção já avançou, né? E de uma forma bem atrevida. Então, você vê que Deus nos ensina por esses exemplos, como o dilúvio, que as crianças também são responsáveis. Ninguém brinque, não. Então, a gente precisa tratar. Embora eu penso como Calvino que toda criança
que Deus decidiu levar no ventre, ou nos primeiros anos de vida. Quem foi que caiu agora? Dona Adélia. Nos primeiros dias de vida, Deus já tinha decidido elegê-las para a salvação. Então, eu tenho esse entendimento, porque a Bíblia fala que no último dia, Jesus julgará cada um segundo as suas obras. E se é segundo as obras, se é segundo... a Deise mandou uma mensagem aqui dizendo que o celular dela superaqueceu. Aí desligou. Se é segundo as obras, então a criança não poderia ser, pela justiça divina, julgada com relação ao que ela praticou no corpo. Ela tem o pecado hereditário, mas não tem aquilo que ela tenha tido tempo de praticar no corpo. E como Deus é justo, né, então ele não faria esse tipo de julgamento. Mas mesmo assim não muda, ela não é inocente, ela tem ainda a culpa do pecado original. Então, eu defendo, como Calvino, eu penso como Calvino, que toda criança que Deus leva no ventre ou nos primeiros dias de vida, não teve tempo ainda de ter responsabilidades a respeito, decidiu levá-las, mas não porque a salvação é por infância, ela merecia, não tem nada de mérito, é sempre pela graça. Sempre pela graça. Então, as crianças também precisam ser alertadas. Queridas, vamos encerrar. O Glauco não está aqui hoje. Vamos encerrar orando. Não. Louvamos o teu nome, Senhor, por teu pacto eterno, pela aliança tão santa, maravilhosa, soberanamente administrada, por teu mediador, Jesus Cristo, teu fiador, teu Filho bendito, digno de toda a confiança, razão pela qual ele realmente foi fiel e cumpriu toda a tua vontade e permanece fiel e será eternamente fiel. Ele intercede por nós, ele é o sumo sacerdote do Senhor, intercedendo por nós diante do Senhor e continua cumprindo a sua missão, os compromissos que ele humildemente, graciosamente, bondosamente assumiu para a salvação de um povo que o Senhor escolheu. E cremos, nós somos este povo, louvamos a Ti, adoramos ao Senhor por todas as verdades relacionadas a esse pacto e a este mediador tão maravilhoso, elevado, santo, altíssimo, porque essas verdades estudadas são verdades do Senhor, são claras, são maravilhosas, são perfeitas e corrige todas as imperfeições das nossas mentes, do nosso coração, as nossas incredulidades, os nossos desvios, e nos conduz a um deleite, a um descanso, como ovelhas em pastos verdejantes, a um descanso em Cristo como nosso pastor, e nós, descansando nele, nos alegramos em Ti. Louvamos a Ti e pedimos que não permitas que esqueçamos do que aprendemos e que não vivamos por outras verdades, além destas, do Teu Evangelho, de que nós somos filhos do Senhor pelos méritos de Cristo, que o pecado não tem mais a palavra final, não somos mais filhos da ira, porque Cristo Jesus já pagou as nossas dívidas e creditou para a eternidade. E nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos eternamente salvos. Temos uma eterna garantia. Nele nós podemos dirigir as palavras de orações ao Senhor. Nele nós podemos experimentar do arrependimento para a vida, da conversão, da fé salvadora, da justificação, santificação e, entre tantas bênçãos, no final, a glorificação, quando o pecado não mais será uma realidade
a triste realidade que ainda é de sua presença na nossa vida. Nós louvamos a Ti e pedimos que esteja conosco no restante desse dia, pedimos pelas vidas das nossas irmãs que não puderam participar e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, Deus abençoe a todas. Um abraço. Até amanhã.